quando a gente conhece o Evangelho da Graça, a gente percebe o quão distante da verdade o sistema tradicional está, né? Seja ele qual for. Os sabatistas, por exemplo, eles são muito envolvidos com a lei, especialmente a lei, o princípio, né, dos 10 mandamentos, que eles tentam guardar literalmente na letra, especialmente o aspecto do sábado, né, o Shabat, né, que há um mandamento específico ali sobre o dia do descanso, que evidentemente, como nós já explicamos, esse descanso de Deus, né, que foi o 7º dia da criação, na verdade foi um descanso profético, né? Obviamente o Senhor Deus não precisa descansar. Essa coisa de se cansar e descansar, isso é uma coisa humana, é um conceito humano. Então, esse descanso de Deus, na verdade, era um descanso profético, que apontava para o nosso descanso, nós, filhos de Deus. Esse descanso que viria na era de Cristo. Por isso que nós chamamos a era de Cristo do 7º dia, porque Cristo é o nosso Shabat. Algumas pessoas perguntam, né? Mas existem os 10 mandamentos, está lá o mandamento explícito, que tem que guardar o sábado, e a palavra diz que o sábado é perpétuo, ou seja, ele é eterno. Ou seja, na visão dessas pessoas, essa ideia de que o sábado é perpétuo significa que nós temos que guardar um sábado de 24 horas, observar um sábado de 24 horas religiosamente, né? Então, para quem não sabe, o sábado, o Shabat, ele começa na sexta-feira, toda sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira, e se estende até o pôr do sol do sábado, né? Então são 24 horas que tem que ser observado, tem que descansar, né? Ou seja, não se pode trabalhar, não se pode ter nenhum envolvimento, né, assim, no mundo aí e tal. Inclusive na lei não se podia nem caminhar longos percursos, né? Se eu não me engano, é cerca de 1 quilômetro. Podia-se caminhar no sábado até cerca de 1 quilômetro. Existe uma discussão aí sobre essa distância, mas a diferença é pouca na discussão. Mas é em cerca de 1 quilômetro que se podia andar. Então, nem caminhar os judeus poderiam direito. Eles tinham que realmente guardar um descanso. Então as pessoas observam isso porque, não, está na lei. Aí eles dividiram a lei em lei cerimonial e lei moral, né, que seria uma boa desculpa, né? Não, nós não guardamos as cerimônias porque a lei cerimonial passou. Eles dizem que passou, mas eles seguem jejuando, seguem tomando Santa Ceia, que na verdade é a Páscoa, né? É um resquício da Páscoa, um derivado, né, da Páscoa. Então acaba sendo a própria Páscoa, ainda que diferenciada, né? Então eles dizem que não fazem as cerimônias, de fato eles não fazem todas, porque, enfim, ninguém nem conseguiria fazer, né, cumprir todas ali ao pé da letra, mas eles dizem que não fazem. Não, a lei cerimonial a gente não faz, né? Aí eles fazem essa separação. Então é a lei cerimonial, que eles supostamente não observam mais, e a lei moral, que seria os 10 mandamentos. Não, a lei moral permanece. Veja bem, amados, a lei moral, ela está em nosso coração pelo Espírito. Entende? O Senhor Deus disse que Ele colocaria as leis dele em nosso coração. Então nós somos guiados pelo Espírito. Aí as pessoas vão perguntar, mas irmão Cristiano, tudo bem. A lei moral, que eles chamam de lei moral, que na verdade não existe essa separação, tá, gente? Já deixa eu adiantar logo isso. Não existe separação, lei moral, lei cerimonial. Isso não existe. Lei é lei. Só que o sistema religioso, em especial os que dizem que é necessário guardar o sábado, né? Os sabatistas, eles dizem que tem essa separação. Então a lei cerimonial eles não cumprem, sendo que eles cumprem algumas coisas, como eu já falei, e a lei moral, essa sim tem que se cumprir, na letra. Só que, na verdade, essa moral vem do Espírito, não mais da letra. Aí você vai perguntar, mas e o sábado, irmão Cristiano? O sábado ele não seria então uma lei moral, já que ele está ali nos 10 mandamentos? Sim, o sábado faz parte disso, o descansar faz parte dos mandamentos, sim, só que não é um dia de 24 horas. O descanso nosso é Jesus, essa é a revelação. Mas Cristiano, o sábado não é perpétuo, não é eterno? Justamente, eu te pergunto, Jesus não é eterno? É só você parar para pensar.
Então, quando a palavra diz lá no Antigo Testamento que o sábado é perpétuo, está justamente falando de Jesus. Porque a lei, amado, era sombra. A gente não pode se esquecer disso. Em Hebreus está escrito lá, a lei é a sombra dos bens futuros. Ou seja, futuros em relação ao Antigo Pacto, né? Aos bens que viriam depois do Antigo Pacto e que, obviamente, já vieram, né? Não são mais bens futuros, agora são bens presentes, né? Então, tudo na lei apontava para Cristo. Então, quando diz o sábado é perpétuo, está dizendo o seguinte, a observância do sábado enquanto estamos no Antigo Testamento, de fato ele é um sábado de 24 horas, tem que ser observado. Mas a partir de Cristo, Cristo substituiu toda a lei. O Espírito, a direção que a lei dava para o povo, especialmente para os judeus, agora é o Espírito Santo que dá para a igreja. Então o sábado continua, mas não é você guardar um sábado, deixar de trabalhar em um dia de 24 horas. O sábado é Jesus. Ele é o nosso descanso. Por isso ele disse, né? Vocês devem assumir o meu jugo, né? O meu fardo, porque é leve, é suave, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ou seja, o descanso está em Cristo. Cristo é o nosso descanso. Logo, Cristo é o nosso sábado. A graça, portanto, que é a era de Cristo, né? Antes da cruz era a era de Moisés e de Adão, né? Ou seja, a lei e o pecado que dominavam antes da cruz no Antigo Pacto, o império das trevas. Da cruz em diante iniciou-se a era de Cristo. Então nós dizemos que a era de Cristo é o sétimo dia, porque a era de Cristo é o descanso, é a graça. Só que infelizmente poucos usufruem, né, dessa graça. Apesar de todos os filhos de Deus estarem cronologicamente no tempo da graça, nem todos usufruem por falta de entendimento. Então vivem preocupados com esse cerimonialismo. Os sabatistas, além do cerimonialismo, se preocupam em guardar esse sábado de 24 horas, que não faz mais sentido. Sábado para nós é todo dia, espiritualmente, né? Porque estamos em Cristo todos os dias. Da cruz em diante iniciou-se, então, a era de Cristo, o sétimo dia. Aquele descanso profético de Deus na criação se cumpriu em Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Então não existe um sábado mais de 24 horas. E esse argumento de que ele é perpétuo, né? Ah, vocês aboliram o sábado, mas ele é perpétuo. Não, claro que ele é perpétuo, né? Claro que ele é eterno porque ele é Cristo. Só que antes de Cristo, o sábado realmente era uma sombra. Então era um dia de 24 horas, era um descanso realmente de 24 horas. Do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Mas a partir de Cristo, o descanso é o próprio Cristo. O descanso, nós estamos descansando na graça. E é isso que nós fazemos hoje, amados. Nós descansamos das nossas obras, como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, né? Nós descansamos das nossas obras como Deus descansou das obras dele. Vocês percebem que é um descanso profético? Assim como Deus descansou, sendo que Deus, na verdade, não precisa descansar, esse é um conceito humano, mas é porque o descanso de Deus foi profético, né? E em Cristo, então, nós descansamos. Então, hoje nós vivemos na graça, nós que estamos, né, que vivemos submetidos a essa revelação, ao evangelho genuíno, nós não vivemos mais em obras de lei, mandamentos religiosos, proibições, imposições, medos, angústias. Nós não vivemos mais nisso. Toda essa coisa que a religião impõe. Por quê? Porque nós entramos no descanso. Então nós em graça realmente vivemos o sábado. É isso que é interessante, né? Eles acusam, né, as pessoas que não guardam o sábado de não estarem descansando, de não cumprirem o que Deus mandou. E na verdade é eles que não cumprem, porque eles não entraram no descanso. Nem os sabatistas e nem os tradicionais, nem os católicos, eles não entraram no descanso. Porque esse povo, amado irmão, amada irmã, esse povo não descansa. A gente já falou muitas vezes aqui, né? É medo do diabo, medo de Deus, medo de perder a salvação, e medo de estar em pecado, de Deus estar aborrecido, Deus vai pesar a mão, porque eu estou passando essa circunstância, porque Deus está me castigando, porque isso, porque aquilo, porque... Então vive-se um desespero, né, mental, medo disso, medo daquilo, medo de perder a salvação. Isso é descansar aonde? Onde que isso é descansar? Nunca é. Isso é viver apavorado, é viver desesperado. Então isso não é descanso.
Agora, quem está na graça de fato, não só cronologicamente falando, mas que está com a mente na graça, que graças a Deus é o nosso caso, muito obrigado, Senhor, graças a Deus, né? Essas pessoas, como nós que estamos em graça, nós sim descansamos. Então nós entramos no descanso, nós entramos e vivemos o sétimo dia, de verdade. Então esse entendimento é maravilhoso, né? Você entender que você de fato está no sábado, não um sábado do calendário humano, é um sábado eterno, é um sábado perpétuo que é Cristo, que consequentemente é a graça, porque Cristo é a graça, né? A graça veio por ele, como diz a palavra, a lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a graça veio por ele. Ele veio para cumprir a lei, para estabelecer a graça, liberar a graça, cumprir as exigências da lei na cruz do Calvário, para que a graça fosse liberada, para que o sétimo dia fosse inaugurado.